Bem-vindos ao nosso espaço de múltiplas perspectivas e ideias. Imagina que você está perdido numa floresta bem densa e, de repente, alguém te entrega uma bússola. O alívio é imediato, né? Mas e se depois de semanas caminhando você descobrir que essa bússola não aponta para o norte magnético verdadeiro? Nossa, isso seria desesperador. Exato. Ela simplesmente aponta para o acampamento mais próximo, onde, todo mundo também está perdido. É uma imagem que, sinceramente, traduz muito bem o estado atual da nossa cultura, sabe? Aquela ilusão de que a gente está no caminho certo só porque a gente está acompanhado, né, na nossa própria exaustão. Pois é, e hoje a gente vai analisar justamente a bússola que orienta a nossa saúde mental e espiritual. A gente vai mergulhar na intersecção entre o comportamento humano, a psicologia e a teologia. Um debate que nasce ali do material da Conferência Divinamente de 2025. Isso. Especificamente da palestra do Douglas Gonçalves e do estudo do pastor Marcos Miura, que colocam, assim, a teologia cristã num diálogo direto com o livro O Mito do Normal, do médico Gabor Maté. Onde a premissa clínica central é de que a nossa sociedade adoeceu justamente porque a gente começou a tratar comportamentos tóxicos como se fossem o padrão biológico esperado. Perfeito. E a grande questão que divide a gente hoje é como devemos definir o que é uma vida verdadeiramente normal. Que é uma pergunta muito complexa, né? É, muito. Hoje, eu defendo que adotar o design original, encarnado pela figura de Jesus Cristo, como esse verdadeiro normal, é a única forma de resgatar a nossa mente desse estado doente em que a gente vive. E eu, por outro lado, defendo que reclassificar, feitos divinos, morais absolutos e uma vida de perfeição teológica, como sendo o natural humano, isso distorce a busca por saúde psicológica. Cria um padrão inatingível que pode agravar severamente a exaustão emocional de quem já está ali fragilizado. Tá, para dar o pontapé inicial, eu quero focar num erro fatal que a nossa sociedade comete, que é um erro de categorização, sabe? A gente normalizou o que é apenas comum. O material traz dados estatísticos fortes sobre isso. Hoje, viver ansioso o tempo todo é comum. Estar exausto é comum. Precisar de remédio para dormir, não ter paciência com os filhos. Casamentos superficiais, né? Exatamente. Tudo isso é tragicamente comum. Mas algo ser comum não significa que seja saudável. A gente está vivendo o que o autor chama de subnatural e chamando isso de normalidade. Olha, até aí eu concordo. A análise está super alinhada com o que a gente vê nos consultórios todos os dias. Sim. Mas é aqui que a proposição teológica dá o salto dela. O texto de João, no capítulo 1, narra a encarnação. E o argumento do material é que o verbo se fazendo carne não foi a introdução de uma anomalia mágica na Terra. Pelo contrário, foi a introdução da norma. Da norma? Como assim? Jesus não viveu uma vida sobrenatural, no sentido de ser um alienígena inatingível. Ele demonstrou o design original, a vida natural de um ser humano em plena conexão com o Criador. Tá, eu entendo. O argumento é que contemplar essa vida normal, usar esse padrão absoluto como a nossa bússola, é o verdadeiro caminho para a cura mental. Olha, eu vejo a lógica do material ao tentar criar um contraponto à nossa sociedade adoecida. O diagnóstico inicial baseado no Gabor Maté é muito sólido. As pessoas sofrem porque faltam conexões genuínas e porque o cérebro humano tem uma capacidade absurda de se adaptar a ambientes hostis. Mas essa conta de transformar Cristo na régua da normalidade psicológica simplesmente não fecha pra mim. Por que não? Porque a gente está falando de elevar uma figura histórica e divina à categoria de humano normal. Alguém capaz de dominar a natureza com a voz, de não ceder a nenhuma falha moral sob pressão extrema. Mas isso é o potencial humano restaurado. Só que pro Maté, a verdadeira saúde emocional envolve abraçar a nossa vulnerabilidade, sabe? Processar os nossos traumas sem a pressão do perfeccionismo. Quando Matariel diz que a cura envolve imitar um padrão de perfeição incontestável, a gente corre um risco gigantesco de transformar a saúde mental em mais uma métrica de desempenho. O indivíduo exausto agora não sofre só porque está clinicamente cansado. Ele sofre porque falhou. Exato. Ele sente que falhou em ser o normal divino. É um peso enorme. Mas percebe que a ideia não é cobrar um desempenho robótico. Vamos olhar para a metáfora da árvore, que o texto usa de uma forma bem didática. Tá, vamos lá. Imagina uma árvore que foi projetada organicamente para dar, 500 frutos. Se ela cresce num ambiente ruim e produz apenas 50, ela não tá morta. Ela tá sobrevivendo. Isso. Ela tá sobrevivendo, mas ela definitivamente não tá florescendo. O ponto do Maté sobre a falta de referência entra exatamente aqui. A gente precisa definir isso melhor. Para quem não leu o livro clínico, o Maté fala que um dos grandes causadores do nosso adoecimento é a falta de um modelo saudável, certo? Exato. O material argumenta que muitas pessoas crescem sem nunca ter visto um casamento saudável de verdade, ou um pai que lida com a raiva sem ser violento. Falta o espelho. Sim. Elas não buscam a cura simplesmente porque não sabem que aparência a cura tem. Falta a referência.
Então, quando a igreja ensina as pessoas a fixarem os olhos na encarnação de Jesus, ela está devolvendo essa bússola perdida. Mas será que devolver a bússola desse jeito não assusta? Não, porque não é chegar para a árvore e exigir 500 frutos de um dia para o outro. É mostrar para a árvore de 50 frutos que o potencial dos 500 existe, entende? A gente perdeu a visão do que significa ser humano porque a gente mede sucesso por status. A analogia é bonita de verdade, mas eu preciso contestar a mecânica dela. Essa métrica de exigir ou mesmo projetar esses 500 frutos ignora completamente a qualidade do solo. Como assim a qualidade do solo? Vamos destrinchar como a adaptação ao trauma funciona no cérebro. Se uma criança cresce num lar abusivo ou, com pais narcisistas, o sistema nervoso dela entra em modo de sobrevivência. O famoso lutar ou fugir. Exatamente. O cérebro literalmente desliga certas conexões emocionais para que ela consiga suportar aquela realidade sem enlouquecer. É um mecanismo biológico de defesa. Sim, eu entendo. Então, quando essa pessoa chega à idade adulta e dá os seus 50 frutos, isso não é um defeito de caráter ou uma falha de design. É um milagre de resiliência psicológica. Eu concordo que é um milagre de sobrevivência. Mas o argumento é que ela não precisa estacionar na sobrevivência. Mas olha o efeito prático de esfregar o padrão perfeito na cara de quem está apenas sobrevivendo. O Maté lista alguns pontos de desconexão, né? E o terceiro ponto dele é fundamental aqui. O medo de ser diferente. Isso. O ser humano tem uma necessidade biológica de pertencer ao grupo. Quando você pega um indivíduo traumatizado e diz, olha, para essa régua de perfeição absoluta, esse é o normal. Ele não sente uma libertação terapêutica. Ele sente que a biologia machucada dele, a dor dele, é uma aberração. Fazer as pessoas se sentirem anormais, de uma forma comparativa com o divino, pode gerar, assim, uma punição interna devastadora. Eu entendo o risco de gerar culpa, tá? Mas eu questiono a premissa de que revelar esse padrão absoluto gera automaticamente essa condenação. Na visão apresentada, isso gera fascínio, não culpa. Fascínio? Como assim? O material traz uma provocação que eu acho essencial. Jesus morou num bairro de Nazaré por 30 anos. Ele conviveu com carpinteiros, comerciantes, vizinhos, e ninguém sabia quem ele era. Exato. Ninguém lá sabia que ele era o criador do universo. E por que ninguém desconfiou? O autor responde porque ele era incrivelmente normal. O Max Lucado aqui faz aquelas perguntas provocativas para Maria, tipo, ele alguma vez chegou em casa com o olho roxo? Ele acordava assustado no meio da noite? O objetivo aí é desconstruir o arquétipo do alienígena inatingível que a gente criou, né? Perfeito. Ele era carne. A teologia do material diz que quando Jesus exerce domínio sobre a criação, tipo ao encher a rede de peixes de Pedro, ele não estava quebrando as leis da física por diversão. Ele estava restabelecendo a ordem natural do Éden. O ser humano foi feito para não ser escravo da natureza. E aí eu te devolvo uma provocação. Pode falar. Se a gente aceitar a sua tese e removermos esse padrão absoluto de fora de nós mesmos, o que sobra? A gente não vai ficar eternamente preso tentando consertar sintomas periféricos? Como assim, sintomas periféricos? A igreja, ou até a terapia, vai passar o resto da vida ensinando 7 passos práticos para sair das dívidas, ou técnicas de comunicação para casais, em vez de curar a afeição principal da mente humana. Olha, esse é o ponto nevrálgico do nosso debate. E eu uso as próprias palavras do material para rebater essa ideia. O texto cita muito a dicotomia entre a multidão e os discípulos. Lembra disso? Lembro, sim. O autor menciona que a multidão ia até Jesus só atrás de soluções práticas para o sofrimento imediato. Eles estavam com fome, doentes, endividados. Isso. E o verdadeiro discípulo não busca apenas os benefícios técnicos, mas deseja o próprio mestre. Exatamente. Perfeito. Só que a gente precisa trazer isso para a realidade clínica. Se a expectativa para a saúde mental se torna viver num constante domínio espiritual da natureza, transcendendo os problemas mundanos sem o auxílio das tais técnicas de comunicação, a comunidade corre um risco gravíssimo de invalidar o sofrimento imediato das pessoas. Mas você acha que focar na contemplação invalida a técnica? Totalmente. A pessoa que chega ao consultório ou à igreja endividada ou, sei lá, com um bloqueio sexual severo, não precisa apenas contemplar a glória divina para curar uma cegueira espiritual como o Maté sugere. Entendo. Ela precisa de metodologias tangíveis, sabe? O trabalho do Maté acontece na lama do trauma humano, nos vícios, nas compulsões. Se a gente foca exclusivamente na contemplação espiritual para transformar a afeição, a gente negligencia o cuidado clínico passo a passo. O cuidado prático. Sim, aquelas pessoas exaustas precisam urgentemente disso no aqui e agora. Você não cura um trauma complexo de infância que alterou a estrutura do córtex pré-frontal apenas ajustando o olhar teológico da vítima. Ou seja, está dizendo que pedir para alguém em depressão profunda apenas olhar para Jesus é o mesmo que pedir para alguém com a perna fraturada correr uma maratona mental baseada em fé. É a analogia perfeita. A perna fraturada precisa de gesso, anti-inflamatório e fisioterapia. Depois a gente discute para qual montanha ela quer correr. Ok. Eu entendo a necessidade do gesso, mas o que o material propõe não é uma fuga etérea da realidade material que nega o tratamento? Não. Não? A contemplação não substitui o gesso, ela dá um motivo para a perna sarar.
Deixa eu te dar um exemplo prático que o palestrante usou. Teve uma história recente de um pastor famoso que veio a público confessar um pecado de truculência, de violência verbal e dureza extrema com as pessoas. Ah, eu lembro desse caso. Ele admitiu que estava errado. E sabe o que chocou nessa história toda? A reação do público, com certeza. Exatamente. Centenas de comentários na internet começaram a validá-lo. As pessoas diziam, você não tá em pecado, quem critica isso é fraco, é Nutella. Você estava apenas pregando a verdade nua e crua. É assustador, né? Muito. E olha como isso comprova a tese do Maté. A humanidade adaptada a um ambiente doente é atraída pela toxicidade. A gente valida a violência verbal porque isso justifica as nossas próprias grosserias. Faz sentido. A gente odeia olhar para o Jesus dos evangelhos porque a doçura dele denuncia a nossa truculência. Olha, eu concordo plenamente com essa leitura. A defesa cibernética de líderes autoritários, sob o disfarce de ortodoxia, é um sintoma claro de uma sociedade doente. Uma sociedade que anseia por figuras controladoras para se sentir segura. E é por isso que o material argumenta que a verdadeira comunidade terapêutica é desenhada no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores. Tá, eu vejo a conexão. Viver com a graça e a brandura de Cristo não é ignorar a lama da realidade. É a única forma de aplicar uma moralidade sem transformá-la em violência. Quando você contempla o Jesus que não grita, nem xinga o jovem rico que decide ir embora triste, você calibra a sua própria saúde relacional. A crítica que o material faz à normalização da truculência é excelente. Contudo, há um paradoxo gigantesco que o texto estabelece logo em seguida. Paradoxo. Qual paradoxo? Presta atenção na exigência de espelhamento que é imposta ao ouvinte. O material dita com quem ele senta, eu quero sentar. O que ele odeia, eu quero odiar. Como ele vive, eu quero viver. Sim, um modelo de imitação. Mas olha só, prega-se um Jesus que recebia a todos exatamente onde estavam. Ele sentou com o jovem rico na ganância dele, com as prostitutas na marginalização delas, com o Nicodemos no intelectualismo engessado dele. Um modelo de graça. É um modelo de aceitação incondicional. Mas, paradoxalmente, a instituição que deve espelhar essa aceitação demanda que os seus membros vivam uma vida imaculada que transcende a biologia humana. Você vê a busca por santidade como um fardo biológico, então? Quando colocada nesses termos, sim. Dizer que você só é um bom marido se sua esposa estiver maravilhada ao olhar para Cristo em você, isso coloca o peso de representar a divindade nas costas de um homem comum. Um homem cheio de cortisol e boletos para pagar. Entendo o seu ponto. O desejo ardente de fusão identitária com Deus tem um preço psicológico altíssimo. A verdadeira força terapêutica está em aceitar radicalmente os nossos limites humanos e a nossa necessidade mútua, sabe? Não em mascarar as nossas falhas com essa busca incessante por uma perfeição contemplativa. Mas eu discordo que isso seja mascarar as falhas. E acho que é exatamente aqui que a teologia traz um conforto que a psicologia isolada não alcança. Conforto? Sim, se a psicologia foca apenas em aceitar a vulnerabilidade, a gente corre o risco de estagnar na nossa biologia quebrada. A mensagem teológica aqui é: nós não fomos feitos para sermos definidos pelo trauma que a gente herdou. Tá. Quando o material explica que o evangelho foca em quem nós contemplamos e não primariamente no que a gente tem que fazer, isso tira um peso enorme das costas. Mas como a contemplação funciona na prática, sem virar uma, lista de tarefas invisível? O texto cita John Piper para lembrar que o cristianismo não começa com um checklist moral, é uma fé contemplativa. Imagina a diferença na carga mental. Em vez de eu acordar todos os dias pensando, eu tenho que ser um marido perfeito, eu tenho que dominar meus traumas com 7 passos, tenho que ser estoico. Certo, o que é exaustivo. O chamado é simplesmente olhe para ele. O material usa a cena do cego Bartimeu. O cego não recebe um manual de anatomia sobre como abrir as próprias pálpebras, né? Ele clama, Jesus o chama, ele abre os olhos e a primeira coisa que ele vê é aquele que já o estava olhando. É uma mudança mecânica de foco. O problema de ficar obcecado com o nosso próprio diagnóstico, com as nossas próprias dores, é que o excesso de autoobsessão nos adoece ainda mais. Funciona muito bem na teoria retórica, mas na dinâmica de grupo, a execução prática dessa fé contemplativa frequentemente resulta em alienação e ansiedade. Uma contemplação geraria ansiedade. Porque ela cria um novo critério de aprovação. O material exorta os pais a terem o sonho de que seus filhos amem mais a Jesus do que ao dinheiro ou ao time de futebol. Sim. E ainda alerta sobre o perigo de sermos o pai do filho mais velho da parábola. O cara que fez tudo certo moralmente, mas o coração estava no lugar errado. Ora, se o normal agora é estar em constante estado de fascínio interno por Deus, o que acontece com a pessoa que passa por um período prolongado de depressão endógena? Aquela fase onde, usando as palavras do próprio material, parece que o céu é de bronze. O material menciona que, antes de dar a solução técnica para a depressão, você deve ensinar a pessoa a olhar para Cristo. E essa é a instrução que eu acho clinicamente perigosa. Se o indivíduo não consegue contemplar a beleza da vida por causa de um desbalanço químico crônico no cérebro, dizer a ele que a cura virá se ele tirar os olhos dos problemas e fixá-los em Jesus,
Você acha que isso nega a realidade clínica? Soa exatamente como a negação da realidade somática que o Maté critica. Transformar o alívio imediato do sofrimento humano num detalhe periférico em relação à adoração perfeita cria comunidades que sorriem no domingo, mas desmoronam de culpa na segunda-feira por não conseguirem sentir esse tal fascínio constante. Mas o texto não despreza o tratamento prático? Ele reordena as prioridades ontológicas, o significado por trás de tudo. Jesus multiplicava pães, libertava, curava sem hesitar. Sim, ele curava o físico. A compaixão pelas necessidades físicas e mentais era o pilar do ministério de Cristo. O que o autor está propondo não é jogar fora a terapia, mas dizer que curar os sintomas sem recalibrar o propósito existencial do indivíduo é como enxugar gelo. Entendo. Ele diz com todas as letras: não adianta eu ajudar vocês a ajustar o casamento de vocês e vocês irem pro inferno bem casados. Pode soar contundente, mas levanta a questão do significado. Tá, você tá trazendo o conceito de que o sofrimento precisa de um sentido maior para ser suportado. Exatamente. Deixa eu traduzir isso usando uma lente clínica. Na logoterapia, Viktor Frankl argumenta que a força motriz do ser humano não é o prazer, mas a busca por sentido. Clássico. Frankl sobreviveu aos campos de concentração porque encontrou um propósito. A saúde emocional, se for desvinculada do propósito de refletir o caráter de Deus, vira apenas uma ferramenta para vivermos anestesiados, confortáveis na nossa desconexão. É um ponto forte. A igreja descrita no material não é um grupo onde pessoas fingem perfeição. O texto afirma que ela é um ajuntamento dos normais, e ser normal ali é ser pobre de espírito, é chorar, é ser perseguido. O Sermão do Monte abraça o choro. Isso não é negar a dor biológica, é dar um significado transcendente a ela. Esse cruzamento com a busca por sentido do Viktor Frankl oferece uma ponte muito sólida entre as nossas visões. E eu concordo que encontrar um significado maior para o sofrimento é um passo crucial para a verdadeira saúde mental. Que bom que a gente concorda nisso. No entanto, para que essa ponte se mantenha de pé, as lideranças precisam ter a maturidade de respeitar o passo a passo da recuperação biológica e psicológica de cada um. Respeitar que a árvore de 50 frutos vai demorar para dar 500. Exatamente. Observando toda a estrutura do material, a intersecção entre a psicologia clínica do Gabor Maté e a cosmovisão cristã realmente expõe verdades desconfortáveis sobre a nossa exaustão moderna. A gente vive uma vida subnatural em relação à conexão humana, sem dúvida. Contudo, eu mantenho a minha posição de que usar a vida perfeitamente equilibrada e até milagrosa de Cristo como o normal biológico e psicológico carrega riscos imensos. É um alerta válido. Ele mascara a necessária aceitação da nossa exaustão humana com a busca por um reflexo da perfeição que, na prática de aconselhamento, muitas vezes gera uma paralisia baseada em culpa em vez de gerar cura. Eu entendo a sua cautela. E do meu lado, eu sustento que a genialidade dessa proposta está no ato revolucionário de mudar a linha de base do que a gente considera humano. Quando a gente tira os olhos das nossas limitações e para de chamar o nosso estado ansioso e adoecido de normal, a gente abre a porta para parar de apenas sobreviver. É uma mudança de perspectiva. Focar no design original encarnado em Jesus, copiar o seu ritmo, a sua mansidão e a sua conexão genuína com as pessoas, não é adicionar uma carga de regras inatingíveis. É oferecer a planta arquitetônica de uma casa onde o ser humano foi desenhado para morar. É a essência de uma comunidade terapêutica baseada no amor absoluto. Acho que a gente converge no fato de que o material fonte lança um desafio irrecusável, né? Nós precisamos redescobrir com urgência o que significa viver uma vida verdadeiramente humana num mundo que lucra com a nossa fragmentação. Com certeza. E com isso a gente chega ao final da nossa reflexão de hoje. Como sempre, o nosso objetivo não é declarar qual lado tem a razão absoluta, mas convidar você, nosso ouvinte, a analisar os seus próprios referenciais. Fica a reflexão. Nós deixamos você com a pergunta inicial na floresta densa da sua própria vida, para onde a sua bússola de normalidade está realmente apontando. Ela está te guiando para o florescimento pleno ou apenas mantendo você andando em círculos, acompanhado de sobreviventes tão exaustos quanto você? Há camadas muito mais profundas nessa conversa. Exatamente. E esperamos que esse debate o incentive a procurá-las. Até a próxima!